tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, Jaque, Luísa, que sempre tem trazido canções maravilhosas da parte do Senhor para as nossas vidas. Essa canção é uma canção muito especial, quando a gente fala para o Senhor, eu entrego tudo a ti. É tudo mesmo. É a gente entregar sem exceção. Não é aquela questão assim, eu entrego tudo, mas aquela coisinha eu deixo ali no cantinho. Não, é tudo mesmo. E Deus hoje quer falar algo ao seu coração, então você se abra para receber aquilo que Deus tem para você. Deus tem uma palavra para você, Deus tem canções para você, Deus tem um assunto especial para você. E hoje eu queria trazer um assunto para a gente conversar um pouquinho sobre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, não sei se você tem acesso à Bíblia pelo celular, se você tem a Bíblia física. Efésios capítulo 5, eu queria falar com vocês sobre um assunto bem atual que nós vivemos hoje na nossa sociedade, à luz da Bíblia. O que a gente entende e o que a Bíblia diz. Né? Efésios 5, só o verso 22 e 23. Mas antes da gente ler, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tá? Fiquem à vontade, como eu falei, abram o áudio e podem falar o que vocês pensam sobre o assunto. Nós estamos no encontro de mulheres, e aqui nesse encontro hoje existem vários perfis de mulheres, né? Cada uma tem o seu jeitinho especial, cada um tem as suas manias, os seus pensamentos, e nós respeitamos todos. E eu queria hoje falar sobre um assunto que muito se vê na nossa sociedade hoje, na vida das mulheres, que se chama feminismo. O feminismo é algo muito real hoje no nosso meio. E quando a gente fala em feminismo, a gente pode entender isso de várias formas. E eu queria pedir que cada uma de vocês, se possível fosse cada uma de uma vez, que vocês participem. Que vocês falem o que vocês acham sobre esse assunto, tá? Alguém quer falar? É só abrir o áudio e falar. Eu queria que você me dissesse o que para você significa feminismo. Alguém se dispõe? Temos muitas meninas hoje, graças a Deus. Alguém gostaria de falar o que pensa, o que acha sobre essa palavra? E aí, quem vai ser a primeira? E aí, ninguém? Vou chamar, então. Então, vamos lá. Eu vou numa pessoa muito experiente. Tia Sandra.
Tá sem áudio, tá sem áudio. Não se revolte comigo, você está muito revoltada. Tira o áudio, por favor. Não nem achou aqui a setinha, tu já me botou nervosa. Não fica nervosa, porque tu é tímida, mas também, né, nem tanto. Vamos lá. Na sua época, Sandra, na sua época de jovem, existia o feminismo? Não, pelo menos não se falava nessas coisas. Tá, mas você entende o que é? O que é na sua cabeça o feminismo, pelo que você vê? Eu acho que é uma luta da mulher pelos seus direitos, né? Uhum. Que inclui o quê? Eu acho que casa, família, empregos. Mas o quê? Dentro, não entendi. A mulher, ela quer o seu espaço dentro de casa? De casa também, né, Dani? Porque hoje a mulher tem que trabalhar para ajudar. Fica difícil para um homem sozinho. Antigamente tinha o machismo, que eles eram os mandões. Então, a mulher hoje, ela luta para ter o lugar dela. Então, mas aí você acha que a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido ou ela tem que trabalhar para ter a posição de trabalhadora, eu tenho meu salário, eu pago as minhas contas? É pensando nela ou é pensando no marido, na casa, na família? Eu não. Eu sempre fui por mim, porque eu nunca gostei de depender do dinheiro de ninguém. Uhum. Desde criança, eu sempre fiz sonho, coisinhas assim para vender, para ter o meu dinheiro. Tá. Então, tá. Mas muitas, até, é assim, é na família, porque elas querem mandar também, entendeu? É isso. Mas é muito no lado do emprego, né? Entendi. Então, você era uma feminista na sua época? Não era feminista. Não era. Era uma coisa que era. Acho que a gente já nasce com aquilo, né? Querer ser independente, nunca dependente do dinheiro de ninguém, porque você tem que prestar contas. Tá, então tá bom. Essa é a opinião da tia Sandra. Tia Sônia, você consegue abrir o áudio aí para falar comigo? Sônia Leite? Oi, tia Sônia. Compartilhando da ideia da tia Sandra, que tem um pouquinho mais ou menos da sua idade, que acabou de falar. Na época de vocês não tinha-se muito isso, a questão do feminismo. O que a senhora hoje, na sua idade, vendo como as mulheres se comportam hoje, como existe o feminismo hoje, o que a senhora entende, o que a senhora acha sobre isso? Na primeira visão, no meu conhecimento, é a violência voltada para a mulher dentro da sua própria residência, vinda do seu esposo, né, do seu marido. E ela, por sua vez, sendo totalmente dominada por ele de uma forma violenta, né, de uma forma cruel, de uma forma que deixa ela sem ter direitos nenhum de sobrevivência como mulher, como esposa, como dona de casa. Entendi. Tá, e na sua época não tinha isso, né? Na minha época tinha, que inclusive minha mãe sofreu com isso. Só que não era muito divulgado, isso não era expandido, colocado avante. Os homens maltratavam suas esposas dentro da casa fechada, muitas das vezes obrigavam elas a ficarem caladas, né? Sofrendo, chorando, apanhando caladas, e quem muitas das vezes assistiam tudo isso eram os filhos, que por sua vez também ficavam ameaçados em ficarem calados, não gritar, não chorar, não pedir socorro, nem pedir ajuda. Entendi. Então, era pouco divulgado e também as autoridades não davam muito crédito, não visava muito essa situação diante da sociedade. Entendi.
Mas aí a senhora, na época, na sua mais juventude, a senhora achava que a senhora era uma mulher feminista? Não. Feminista no sentido de, como a tia Sandra falou, ter o seu próprio dinheiro, querer ter o seu lugar na sociedade? Ou a senhora não era muito preocupada com isso? Nessa visão, sim. Entendi. Sim. Tá. Mas fui casada, sou viúva atual. Fui casada e meu marido sempre me deixou com liberdade total de trabalhar, sair com os filhos, sem os filhos, e não me colocava em posição de ordens, de mandato, mas se me dava, tinha confiança, total confiança e liberdade para agir de forma certa, correta, né? Entendi. E fazer trabalhos fora e em casa. Não tinha de jeito nenhum julgamentos, condenações, ataques por causa disso. Agora, eu não precisei realmente lutar em parte nenhuma da minha vida para ser o que eu consegui ser e fazer o que eu fiz. Entendi. E tá, continuo então, fazendo. Tá, obrigada, tá? A gente vai continuar nesse assunto, mas antes disso eu queria ler com vocês o texto que eu falei antes, Efésios 5, 22 e 23. E a gente vai falar sobre isso que a gente está falando, baseado na Bíblia. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês entendem sobre esse versículo bíblico que diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Vou repetir. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Quando a gente para entender a questão de feminismo que a gente vive hoje, e a gente se depara com um texto bíblico que fala exatamente isso, fala exatamente o contrário do que as mulheres que são feministas defendem hoje. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Eu queria perguntar, deixa eu ver aqui para quem. Deixa eu ver aqui. Janaína, tá aí? Ou saiu? Deixa eu achar você aqui, Jana. Acho que você saiu. Tô aqui. Oi, amiga. Tô aqui. Olá. Pode falar ou você tá trabalhando alguma coisa? Claro, Tá. não. Então, tô em casa. Vamos lá, Jana. Qual é a sua opinião sobre o feminismo e esse texto bíblico que ensina pra gente que a gente tem que ser sujeito aos maridos? Como nós somos sujeitos a Deus. O que você entende sobre esse texto? Bom, o feminismo eu acho que é um movimento para que a mulher possa ser o que ela deseja ser. Umas vão escolher para o caminho bom, outros para o ruim, dependendo do como ela vive, do que ela acredita. Eu acho que não cabe... Eu? Você é feminista, Sim, eu me considero feminista. Eu me considero... Eu acho que todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Acho que a gente tem que lutar por uma igualdade. E eu acredito que o que diz na Bíblia é quando o marido é temente a Deus e ele age como Deus gostaria que ele agisse. Agora, se tem um marido que bate, um marido que trai, um marido que violenta, que não dá suporte para essa mulher, ela não tem... Eu sinceramente acho que ela tem mais que buscar a dignidade, a vida dela e batalhar por ela, já que ele não faz isso. Então, assim, o que eu vejo, o que eu entendo, na verdade, assim, bem leiga, porque que a mulher pode sim se sujeitar ao marido, como diz na Bíblia, desde que ele seja assim. A partir do momento que ela descobre, ou enfim, isso se mostra diferente, eu acho que é injusto e cruel com ela ter que passar por isso, minha opinião. Sou feminista porque eu acho que
hoje em dia, infelizmente, não temos tantos. Não sei se não posso generalizar, porque não em todo mundo não existe uma classe boa ou uma classe ruim. Mas assim, hoje em dia, infelizmente, a gente não tem. Não é assim, o homem não é protetor. Não é que não todos, mas posso dizer assim, que na maioria das vezes a Bíblia não muda, mas o ser humano muda. Então, hoje, sei lá, minha avó conheceu meu avô e viveu até ele falecer, e meu avô foi o provedor, meu avô era provedor, tiveram 7 filhos, e foi lindo, é uma história linda, eu sempre me emociono com eles. Mas hoje em dia, a minha mãe, eu sou separada, então, assim, é uma outra realidade. Tanto a mulher hoje, ela não suporta o que suportava, ou enfim, o que passava, e assim como o homem também não se comporta como, muitas das vezes, não é generalizando, mas muitas das vezes não se comporta como provedor, como protetor, como chefe de família, temente a Deus. Então, assim, se tiver um encontro de um homem de Deus e a mulher tiver esses princípios, eu acho tudo maravilhoso, eu acho perfeito. Mas eu acho que se não encontra, a gente tem o direito de tentar novamente buscar uma vida melhor sempre, respeitando, temente a Deus, mas sempre buscando viver bem, porque eu acredito também que Deus não colocou a gente aqui para sofrer e ser infeliz. Com certeza. Amém, amiga. Obrigada pela tua palavra. O que acontece, gente? Quando você tem um problema, por exemplo, familiar, assim, conjugal, né? Eu já participei de alguns acompanhamentos de casal e profissionais da área da saúde mental, né, eles ensinam, psicólogos, psiquiatras, eles ensinam que há espaço, o espaço de cada um, a função de cada um, a responsabilidade de cada um, né? E aí, quando a gente vai para um texto bíblico desse, que fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pessoa, homem, e a pessoa, mulher. Então, eu sou mulher, eu sou a pessoa mulher, e eu não posso me sujeitar à pessoa do meu marido, homem. E aí é um entendimento que cada um vai ter, eu não estou aqui para falar se está certo ou se está errado, estou falando o que existe hoje de pensamento. Mas à luz da Bíblia, quando se fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido, é no sentido conjugal, é no sentido familiar. Não no sentido de que a mulher em casa tem que ser maior do que o marido, homem. A mulher tem que ser maior do que o homem. Mas existe o papel de cada um dentro da sua casa. Por exemplo, existe o papel que o marido exerce, normalmente, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas que o marido é o provedor da casa, né? O marido é o provedor. O que é o provedor? Que traz o sustento. É aquele que segura as pontas, digamos assim. E aí, existem mulheres que não aceitam isso, né? Existem mulheres que não aceitam dividir uma conta, não aceitam que o marido pague uma conta sozinho, querem dividir. Não aceitam que o marido que saia e o marido pague uma conta sozinho do restaurante, ela tem que ajudar. São pensamentos, tá? Mas quando a Bíblia ela fala sobre essa questão de sujeição da mulher para com o marido, é no papel, não é no papel homem, é no papel marido. A gente tem que se sujeitar no momento de entender a posição dele dentro da casa. Não que você não possa ajudar, não que você não possa compartilhar. Mas quando a gente para hoje e pensa no feminismo que existe no mundo, é algo muito rígido, é algo muito duro, é algo da superioridade. E a Bíblia, quando ela fala sobre isso, ela fala o papel da mulher dentro de casa como esposa, né? Ela não é aquela que... O papel dela não é ser a provedora. Esse não é o papel da mulher. E os psicólogos, eles falam sobre isso. Olha, existe
Você não pode. Eu já ouvi psicólogos falarem para o marido, para o esposo, falar assim: ó, você está sendo a mulher da relação. E você, mulher, está sendo o homem da relação, o marido da relação. Os papéis estavam invertidos. Quando a Bíblia ensina sobre sujeição, ela significa cada um no seu lugar. Né? Você tem que ser o lugar da mulher, o lugar da esposa, e o marido o lugar do pai, o lugar do marido, o lugar do homem. Não pode haver troca de papéis, né? Você não pode tirar o homem do lugar dele e entrar, se impor naquele lugar. Isso é o que acontece hoje, rigidamente. E, à luz da Bíblia, o que Deus traz para mim, quando eu paro para pensar sobre esse texto, é até que ponto eu, como esposa, eu tento tomar o lugar do meu marido. Até que ponto eu tiro ele do papel dele e venho para o papel dele. E vice-versa, né? Existe essa necessidade da gente entender isso. O feminismo hoje, eu tenho um pouco de feminismo, sim, porque eu sempre tive essa ideia, como a tia Sandra falou, que eu não gosto de pedir, eu gosto de ter o meu. Mas isso não é feminismo. Isso é até você ajudar. Poxa, eu não preciso tirar do dele para comprar algo para mim. E se eu tiver o meu, eu vou comprar do meu. O feminismo, ele é algo muito duro. E ele é algo muito sério. Porque quando a gente troca papel dentro da família, a gente bagunça a família toda. Porque os filhos, eles ficam perdidos. E hoje eu trouxe esse assunto para a gente conversar um pouco, porque eu conheço muitas mulheres que têm prejudicado muito as suas vidas por terem um papel muito rígido desse jeito. Por terem mulheres que se colocam nos lugares dos maridos de forma que o marido some. O marido não tem papel nenhum. Ele perde o papel de pai, porque como ele não pode ajudar financeiramente, porque a mulher não deixa, porque a mulher toma o lugar, ele já não se sente mais pai do filho, ele não se sente mais nada. Eu compartilho sempre com as meninas que participam aqui, que eu tenho muitas amigas e Deus tem me trazido muitas pessoas para conversar sobre relacionamentos, né, casamentos, e muitas coisas, na maioria dos casos em que eu converso, existe esse problema dentro da casa, né? Então, hoje eu queria trazer isso para vocês, para que a gente reveja isso, né? Eu não sei até que ponto isso é importante para você ouvir hoje, nessa noite. Talvez dentro da sua casa esteja tudo no lugar. Seu marido está fazendo o papel dele, você está fazendo o seu, ninguém está subindo em cima de ninguém, mas pode ser que tenha alguém aqui hoje que está agindo de forma que não deveria, que está levando o feminismo para dentro da sua casa ao ponto de prejudicar a sua família. E o projeto que Deus mais ama é a nossa família. Deus que constituiu a sua família. Né? O seu marido, o seu filho, foi constituído por Deus. E talvez a gente, por alguma situação, talvez de um entendimento errado, a gente prejudica a nossa família por isso. A gente prejudica o nosso relacionamento de marido e mulher por isso. Porque a gente não entende muito bem o nosso papel. Então, eu queria muito hoje trazer isso para vocês, porque foi algo que falou comigo, e eu sempre gosto de compartilhar com vocês aquilo que eu vivo, né? Porque a gente não pode falar de coisas que a gente não vive. E aí eu queria ver se alguma de vocês quer falar ou compartilhar algo que já viveu na sua vida, na sua casa, em que essa questão de se posicionar tenha te prejudicado. Alguém tem alguma situação assim que queira compartilhar? Não? Eu queria perguntar para a Jaque. Jaque, abre seu áudio aí, por favor. Jaque, você é casada, você tem seu marido, você tem sua empresa, você tem seu salário, seu marido tem o salário dele. Como é essa questão para você? Vocês estão me ouvindo com eco? Tá picotando, Dani.
Eu tô com Aqui eco. para mim tá cortando. Amiga, tá com eco. Tá, não tá? Eu tô sentindo aqui. Mas deixa eu só baixar um pouquinho. Oi, melhorou? Melhorou? Sim. Tá. Como é que é essa questão para você, Jaque? Dentro da sua casa, o que que você e como é que você e o Epifânio agem sobre isso? Sobre cada um ter seu salário, como a gente... Como é que... Não, para você, mulher, como é que é essa questão? Você, digamos assim, você entende o seu papel, você já passou por uma situação em que você teve que viver o papel do homem. Conta para mim, como é que foi isso? Olha, no papel do homem, na questão de provedor, sim, meu marido ficou um tempo desempregado, e eu fui a provedora da casa. A gente não tem filho, então o que facilitou um pouco, mas eu vivi essa parte de provedora da casa por um tempo. Hoje em dia, como você falou, cada um no seu papel. Hoje eu vivo o meu papel, a minha parte dentro da nossa relação, e ele no papel dele na nossa relação. E como foi essa experiência para você? De ter esse momento de provedor, como foi? Foi fácil para você lidar com isso? Não, foi duro, foi pesado, foi muito pesado. Mas Deus nos ajudou. E o que você entende desse versículo bíblico, da sujeição da mulher ao marido? Eu concordo com o que a Janaína falou, né? A parte de sujeitar é quando o marido está no mesmo pensamento que você, porque logo abaixo, né, no versículo seguinte, ele dá uma palavra para os maridos, né? Fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, eu acho que quando há amor na relação, não há violência, não há ninguém tentando diminuir a outra pessoa na relação, cada um exerce o seu papel dentro da relação, cada um é livre para exercer o seu ministério. Então, eu entendo que quando a gente está debaixo da presença de Deus, a gente está no mesmo pensamento, as coisas fluem. É isso que eu entendo desse versículo. Amém. O importante desse ponto sempre é ouvir vocês. O que vocês acham desses assuntos? O que isso influencia na sua vida, na sua casa? O que isso, até que ponto isso chega à sua vida? Porque, às vezes, nós somos influenciadas por pessoas que estão próximas a nós. Né, situações de vida, como a Jaque viveu, por exemplo, né, de ser a provedora da sua casa por um tempo. Isso pode muito bem trazer sentimentos, pensamentos e confusões de sentido, digamos assim, como a gente falou, de entendimento. Poderia ter acontecido, graças a Deus não aconteceu, que alguém como a Jaque, no momento em que está arcando com tudo dentro da sua casa, a mulher se sinta no papel de homem, no papel de marido, e coloque o marido abaixo de nada, porque ele não está pagando nada, porque ele não está fazendo nada. E é isso que eu queria trazer para vocês, o entendimento do que é isso. Não é você se sobrepor sobre o seu marido. Hoje você pode estar vivendo isso. Você está arcando com tudo dentro de casa, porque seu marido não tem condições, por 1000 motivos, porque ele tem uma enfermidade, por 1000 motivos. Mas isso não tira dele o papel de marido, de provedor, e é isso que a gente precisa entender hoje, porque eu não quero que a sua família, a sua vida, seja prejudicada por um mau entendimento. Então, eu queria hoje refletir com você um pouco sobre isso, pedir para que Deus toque no seu coração, né? No nosso coração, a começar em mim, como eu falei, para que Deus conserte na gente os conceitos que a gente tem, às vezes, errado das coisas. Entendimentos que nascem no nosso coração, que se fortalecem dentro de nós de uma forma errada. Então,
Deus vai continuar falando com você através da vida da Silene agora. A Silene foi também um convite. A gente, algumas semanas, a gente convida algumas pessoas que Deus toca no nosso coração, né? Sempre quando alguma pessoa traz uma palavra, a gente no final entende que foi uma palavra de Deus. E quando eu convidei quando eu convidei para ela vir, ela na mesma hora ela falou assim: Dani, eu vou e eu já tenho uma palavra. Deus já deu a palavra para ela antes dela receber o convite. Então, é uma palavra de Deus para o seu coração. Receba isso, seja abençoada nessa noite, se abra. Se abra por completo, porque Deus não te trouxe aqui nesse encontro, nessa sala, nessa noite, à toa. Silene, Deus te abençoe. Amém, amém, Dani. Boa noite. A Dani me pediu para eu falar sobre um assunto descontraído, né? E não sei se ele é tão descontraído assim. Mas eu quero agradecer a Jaque, porque o segundo louvor fui eu que pedi para ela. Eu acho lindo esse louvor, foi a Jaque que me apresentou, eu não conhecia, e é o que eu falei assim para ela. Depois que eu conheci esse louvor, a partir dali, todos os dias eu oro com esse louvor e alguns outros também. Então, assim, me ajuda bastante, né? Para que eu possa mesmo sempre me entregar ao Senhor, para que a minha vida seja voltada para Ele. É isso que eu peço todos os dias. Obrigada, Jaque, pelo teu carinho, né? Então, no dia 25 de setembro, eu acordei assim com uma vontade de escrever alguma mensagem. Eu já fui até mais longe, tá, Dani? Eu fui pensando assim, eu vou fazer uma pregação, né? Então eu quero fazer uma mensagem em cima disso. Eu não sei por que eu acordei com aquele pensamento, né? Antes de qualquer coisa também, eu quero agradecer as minhas convidadas que estão aqui, né? Tem umas carinhas novas. Eu agradeço cada uma, assim, estou muito feliz com a presença delas e o carinho que elas têm por mim, que eu tenho certeza que elas estão aqui por causa do carinho que elas sentem por mim. E vocês sabem, né? Vocês moram aqui na cobertura do meu coração. E aí, no dia 25 de setembro, eu acordei com esse pensamento, né? Beleza. Aí, assim, eu tenho a mania de sempre anotar os meus afazeres diários, né? Para não esquecer de nada. E aí, eu deixei ele anotado, fazer a minha mensagem, fazer a minha pregação, beleza. E no momento, eu pensei no Salmo 40, né? Eu gosto muito do Salmo 40, ele fala muito ao meu coração, eu acho que, assim, ele tem tudo a ver comigo. E aí, quando foi no dia 5/10, na segunda-feira agora, a Dani me convida, ela já veio com um bom dia diferente, eu já tinha orado, eu falei assim, a Dani vai me chamar para passar alguma mensagem. E aí eu prontamente disse sim, porque a gente aprendeu com um dos nossos encontros que para Deus nós devemos sempre dizer sim, nunca dizer não, né? E aí ela me falou desse assunto descontraído. Eu falei assim, gente, a minha conversão não foi tão descontraída assim no começo, mas enfim. E mesmo se eu fosse falar da minha conversão aqui, eu teria que falar da vida do meu filho, e para falar da vida dele, eu teria que pedir permissão para ele. Então, o que tocou meu coração foi em questão o sobrenatural de Deus, né? O que acontece na sua vida, como é que Deus fala ao seu coração, a importância de você estar atenta, né, à voz de Deus, né? Então, assim, eu estava ali atenta em relação a essa mensagem, e aí nisso, eu orei, e aí quando eu fui ler a Bíblia, né, eu estou ali lendo a Bíblia, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? E aí Deus falou, minha filha, você lembra que lá no dia 25 de setembro, você estava fazendo aquela mensagem? Então vai ser sobre isso. E assim,
para mim foi um sobrenatural isso que aconteceu, né? Muito antes da Dani me convidar, Deus me convidou para estar aqui. E o significado sobrenatural, eu vou colar aqui, né? É que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural, poderes, que não é conhecido senão pela fé, revelação, né? Então, assim, Silene, mas será que a revelação acontece com todos nós? Acredito que sim, mas nós devemos estar atentos à voz de Deus, né? E assim, eu gostaria que vocês refletissem, se for da vontade de vocês também, ou depois desse encontro, que vocês pudessem refletir, né? Quantas vezes vocês viveram o sobrenatural de Deus, né? E se já aconteceu esse sobrenatural na sua vida. E assim, antes de começar falando um pouquinho da mensagem, eu queria recitar o Salmo 40 para vocês, né? Porque eu amo fazer isso, eu amo recitar, eu amo memorizar a Bíblia, as palavras, os salmos. Então, assim, porque assim, eu não sei, né? Vai que um dia a gente não possa ter a nossa Bíblia, né? Chega esse dia, e aí vai estar aqui, ó. Vai estar algumas coisas, assim, bem guardadinhas. Então, o Salmo 40 fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Ele é o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. E assim, falando um pouquinho desse salmo, né? A gente leu aí num pedacinho dele que fala sobre a vingança, né? Porque Davi escreveu a maioria dos salmos, né? Então, assim, ele sempre estava guerreando com alguém, guerreando com o inimigo dele, né? Mas quando Jesus veio, Jesus nos ensinou algo diferente, né? Que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o ser humano, né? A nossa luta é contra o diabo, né? Então, é ele
que faz algo contra nós, não o nosso próximo, né? E em Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E falando mais um pouquinho de sobrenatural, eu, antes de me converter, eu sofri 24 horas longe do meu filho, né? E o quão é importante a gente conviver com pessoas que oram, pessoas que são tementes a Deus. O quão importante é isso, que no momento que você está em aflição, aquela pessoa vai poder te ajudar. E que nós sejamos, né, esse tipo de pessoas, né? Que nós possamos ser esse tipo de mulheres, né? Que a gente possa levantar essa bandeira, né? De poder ser mulheres que oram, que se ajoelham, que oram pelos seus filhos, que oram em todos os sentidos, né? Então, assim, nessa noite que eu estava assim, muito aflita, preocupada com meu filho, a minha amiga foi e falou assim: Silene, vamos orar. E nós oramos, e o que eu me lembro foi que ela falou assim com Deus: Senhor, onde o Carlos Henrique estiver, que o Senhor acampe com seus anjos ao redor dele e não deixa nenhum mal acontecer a ele. E depois de tudo que aconteceu na minha vida, um dia, se eu tiver oportunidade, eu conto essa história para vocês, eu descobri que foi exatamente nesse horário que o meu filho estava entrando no hospital, e ali a gente orou, a gente clamou pela vida do meu filho. Eu tenho certeza que aquela oração foi um milagre de Deus, foi o sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida. Foi aquele começo de tudo, né? O começo da minha conversão foi ali, né? E antes de contar o meu segundo sobrenatural em relação ao começo da minha conversão, eu vou precisar ler 2 textos bíblicos para vocês, porque, conforme a Dani falou, nós temos pessoas aqui de outras religiões, e em nenhum momento a gente está aqui para atacar a religião de ninguém, porque o que tem nos nossos corações é o nome de Jesus. É desse nome que a gente tem que falar, é esse nome que a gente tem que defender. Nós não precisamos defender o nome de Jesus, porque ele é todo poderoso. Mas se a gente tiver que falar de algo para alguém, seja Jesus, não defender nenhuma religião. E o que eu vou contar foi uma experiência que aconteceu comigo, né? Então, assim, foi algo que aconteceu comigo. Em 1 Crônicas 14, versículos de 8 a 12. 1 Crônicas 14, quem quiser acompanhar, a minha Bíblia é NVI, versículos de 8 a 12. Diz assim, deixa eu procurar aqui, que está marcadinho. 1 Crônicas, beleza. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de... Ai, gente, minha vista, só Jesus. Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados... Ai, meu Jesus! Oh, Jesus, não estou conseguindo enxergar aqui. Toma conta, Senhor, da minha vista. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição,
pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. Aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. E agora a gente vai para 1 Reis. 1 Reis é antes. Não, 2 Reis, desculpa, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Diz assim. Eu acho que aqui vai ficar melhor na sua posição. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedecendo aos seus mandamentos, aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo que fazia. Então, para contar agora o segundo sobrenatural que aconteceu na minha vida, eu precisei ler isso para vocês, né? Então, assim, apesar de não conhecer a palavra, eu não tinha entendimento, né? Por não conhecer a palavra. Como eu falei com vocês, o meu filho ficou no hospital, ficou uns 20 dias dentro do hospital, e ali dentro daquele hospital eu aceitei Jesus, e ali dentro daquele hospital eu comecei a ler a Bíblia, só que a minha ficha ainda não havia caído. Eu não tinha entendido o que era aceitar Jesus, o que era se converter, eu não tinha entendido. E quando ele recebeu alta, a gente voltou para casa, eu ainda realmente não tinha entendido. E numa tarde, eu sentei assim no meu sofá e olhando assim para a minha estante, tinha 2 imagens, né? Eu era católica, eu nunca fui uma mulher assim que tinha imagens, fui ter imagens assim perto da minha conversão e ouvi uma voz. E a voz falou assim comigo: joga fora. E eu assim, como assim, Senhor? Joga fora. E eu falei assim, mas Senhor, o que eu faço? Eu jogo fora, eu quebro, como é que eu faço? E aí peguei um saco e saí colocando tudo dentro do saco, né? As 2 que tinha lá, as 2 imagens, tinha uma cruz na minha parede, tinha alguns terços, eu tinha também um topper de caveira, cortei esse topper todinho e fui colocando na bolsa, né? Fui fazendo a limpa ali dentro da minha casa de coisas que estavam desagradando a Deus. E ali eu falei, né, para o Senhor, eis-me aqui, né? Conforme o Salmo 40 fala, né? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Então, a partir daquele momento, a minha vida começou a ser transformada. Porque, assim, como é que a gente vai transformar as nossas vidas? Como que a gente quer a mudança em nossas vidas se a gente sempre faz as mesmas coisas? Então, assim, eu precisaria mudar, não só em relação a isso, mas em outras coisas também, né? Até essa questão de colocar meu marido no lugar que ele deveria, né?
que eu sempre fui muito porreta, né? Filha de nordestino, né? Então, assim, até hoje peço a Deus para continuar me moldando, porque é muito difícil. Então, realmente, cada um tem que saber qual é o seu lugar, qual a sua importância, né? Então, até tem um pouco a ver com isso aí que a Dani falou. E nessa época, apesar disso tudo, eu não estava com meu marido, né? A gente estava separado. Às vezes você passa por desertos na sua vida e você não entende, mas é Deus fazendo aquela limpa. Ele precisa esvaziar tudo, limpar tudo, para ele poder entrar. Ele te aceita do jeito que você está, mas ele não vai permitir que você continue desse jeito, né? Então, assim, quem tiver vontade depois, leia a Bíblia, tem Levítico, né, 26:30, Ezequiel 6, Jeremias 10, versículo 12, 16. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre idolatria, imagem, porque assim, a gente pensa assim, mas idolatria, imagem, idolatria é só aquela imagem? Não, idolatria pode ser o nosso filho, pode ser o nosso marido, pode ser a nossa mãe, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho. São coisas que você coloca à frente de Deus e Deus não quer. Deus quer estar à frente de tudo na sua vida. Se você colocar Deus à frente de tudo, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai entender que o teu coração pertence a Ele, né? Conforme o louvor fala, né? E eu entrego tudo a Ti. A gente precisa se entregar verdadeiramente para Deus. O Salmo 40, ele fala de que mais? Espera aí, deixa eu aqui dar uma colada, né? Eu gostaria de estar aqui falando para vocês sobre todas as maravilhas que Deus fez na minha vida, mas conforme o Salmo diz, são tantas que eu não tenho como falar aqui, mas que vocês possam viver esse sobrenatural de Deus, que vocês possam ouvir a voz de Deus, né? Porque Ele está o tempo todo com a gente. A gente só precisa abrir o nosso coração para que Ele entre. Em Apocalipse 3:20 diz assim, tem tudo a ver, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso. A gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa não só ouvir a voz, a gente precisa abrir a porta dos nossos corações para que ele entre. Então, que o Senhor possa estar falando ao coração de vocês com essa mensagem, que vocês permitam que ele entre, para que vocês possam viver maravilhas com o Senhor. Essa é a mensagem, Dani. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Silene. Como eu te falei lá no WhatsApp, seja sempre bênção na vida das pessoas, deixa Deus te usar. E é daí em diante. Muitas coisas ainda virão aí da parte do Senhor para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. E que muitas palavras abençoadas como essa, Deus possa colocar no teu coração para você abençoar outras pessoas. Quando você estava falando sobre o sobrenatural de Deus, e eu parei para pensar sobre a questão do que a gente estava falando antes, né? Como Deus é um Deus que completa, né? Não sei se vocês têm o costume de, depois de um culto, não sei se o pastor de vocês costuma falar isso, mas nos cultos, normalmente no final, o pastor fala assim, que Deus complete no seu coração aquilo que eu não consegui passar, que Deus complete no teu coração aquilo que ele queria te entregar hoje, e a palavra da Silene, ela completou no meu coração o que Deus começou a falar comigo sobre a questão até do feminismo, né, como eu estava compartilhando com vocês. Como Deus é tremendo, né? Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi, para as meninas que estão aqui pela primeira vez, agora no mês de outubro, no mês de abril, eu perdi meu pai, minha mãe perdeu o esposo dela com Covid. Vai estar completando aí 6 meses agora.
E com isso, a gente está nesse período de pandemia, nós ficamos doentes, e aí eu comecei a me preocupar muito com a saúde da minha mãe, porque ela também teve pneumonia. E aí eu comecei a ter uma preocupação excessiva. Sabe aquela preocupação que é 24 horas pensando naquilo, é 24 horas com medo daquilo, é 24 horas a sua vida girando em torno daquilo. E eu comecei tanto eu quanto meu esposo, estamos passando alguns tempos com a minha mãe, né? Para ela ter um processo de adaptação e tudo mais. Só que eu comecei a passar momentos de preocupação excessiva ao ponto de eu achar que eu seria o suficiente. Por exemplo, eu não vou deixar minha mãe dormir sozinha, porque se ela passar mal e eu não estiver lá, algo vai acontecer com ela a mais. Eu preciso estar lá com a minha mãe, porque se ela dormir sozinha e passar mal de noite e eu não estiver lá, e era sempre assim. Eu comecei a perceber que eu estava girando em torno disso. Eu preciso estar com a minha mãe, porque se acontecer alguma coisa com ela e eu não estiver perto, vai acontecer alguma coisa. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei com Deus, falei, Senhor, tira isso excessivo do meu coração, eu tenho que me preocupar com a minha mãe, sim, eu vou acompanhar ela, sim, mas isso não pode se tornar algo tão grande, que toma conta de mim desse jeito. E aí Deus falou no meu coração sobre o sobrenatural dele. O que é o sobrenatural dele? Que se encaixa perfeitamente com o que a Silene trouxe para a gente hoje. O sobrenatural de Deus é o cuidado dele com a gente, né? E quando eu paro para pensar em mim, em que posição eu estava me colocando na vida da minha mãe, né? Se a minha mãe passasse mal de noite e Deus quisesse a levar, seria eu que ia impedir? Seria eu que iria dizer assim, não vai acontecer nada com ela, porque eu estou lá. Não. E quando a gente para pensar um pouquinho no que a gente estava falando, eu, Daniela, entendo que o feminismo, ele se encaixa um pouco nessa situação, onde a gente se coloca como o necessário, quando a gente se coloca como a única coisa precisa para resolver um problema. Se eu estiver lá, não vai acontecer. Se eu fizer, não vai acontecer. Quando a gente se sente maior dentro da nossa casa, se eu estiver dentro de casa, isso não vai acontecer. E não é assim que Deus nos ensina. Deus parou e trabalhou no meu coração, olha, não é você que vai fazer a diferença, sou eu. Se a sua mãe for passar mal, quem vai fazer ela melhorar sou eu, não é você. Quando Deus fala com o meu coração, todas as vezes que Deus fala ao meu coração, é sobrenatural. É sobrenatural, porque eu sinto Deus, eu ouço Deus, eu percebo a presença de Deus. Isso é sobrenatural. Uma pessoa que você não vê, mas você sente. É uma pessoa que você ouve, que fala no íntimo do teu coração. Isso é o sobrenatural de Deus. E quando Deus falou isso ao meu coração, ele acalmou o meu coração. E eu comecei a entender que eu não era necessária, mas sim ele. Que eu não fazia diferença, mas sim ele. Estava na mão dele. Eu precisava confiar nele e não em mim. Essa noite, quando Deus fala sobre o natural, sobre o sobrenatural dele, é dizer, olha, você está vivendo o natural. Eu quero te trazer para o sobrenatural. Eu quero te trazer para uma vida em que você vai sentir a minha presença, em que você vai sentir a minha fala, em que você vai sentir o meu tocar. Sabe quando você sente algo que você não vê? É sobrenatural. E é isso que Deus quer trazer para você hoje. É isso que Deus quer te mostrar, trazendo a minha palavra, trazendo a palavra da Silene, completando tudo, juntando tudo. É isso que Deus quer falar para você. Você não é suficiente. Deus é suficiente. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, sobrenaturais, coisas que você não vai entender, coisas que só quem vive o sobrenatural de Deus vai poder explicar.
E eu fico maravilhada. Todas as vezes que a gente está conversando aqui, na maioria dos encontros, eu sempre falo isso. Eu fico maravilhada como Deus age, né? Como Deus completa as coisas. Né? O que a gente precisa fazer hoje? O que a canção que a Jaque cantou diz: entregar. O que a gente precisa fazer hoje? O que a gente precisa hoje para a gente viver o sobrenatural de Deus, para a gente deixar de se encher de nós mesmos e nos enchermos de Deus? Nos entregarmos ao Senhor e vivermos o sobrenatural dele. A gente tem aqui experiências de pedidos de oração, problemas de saúde, problemas familiares, que Deus respondeu, que Deus tem respondido, que Deus tem trabalhado, é o sobrenatural. Nós temos irmãs aqui que estavam com um casamento acabado. O marido tinha ido embora de casa, tinha abandonado ela, tinha abandonado as filhas, e Deus tem trazido o marido dela de volta. Isso é o quê? Isso é sobrenatural. É Deus indo lá no coração do marido, falando ao coração do marido, é sobrenatural, minha irmã. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que você não vê, mas é isso que o Senhor quer fazer. Hoje, a gente está fechando essa palavra aqui para dizer para você que você precisa entregar, você precisa confiar. Não se encha de você, se encha de Deus. Não ache que você precisa de você, da sua força, você precisa do Senhor. É só Ele, só Ele. A gente tem uma frase muito clichê que a gente fala, mas é muito real. Já é difícil com Ele. Imagina sem Ele. E é uma realidade. Já é tudo tão difícil quando a gente tem Deus. Mas quando a gente não tem, querida, não tem nem como agir, não tem nem o que fazer. E o Espírito Santo de Deus hoje quer dizer para você, entrega, confia, entrega o teu coração, entrega a tua vida. Foi o que a Silene falou. O Espírito Santo de Deus está convidando você hoje, está batendo na porta do teu coração. Minha filha, eu quero entrar e fazer o sobrenatural. E a gente quer orar por você. A gente vai fazer esse momento de oração para terminar, já são 9 horas, é o nosso horário. Mas antes da gente terminar, a gente vai orar. Eu queria, se alguém tiver algum pedido de oração especial, que a gente está com hoje, não está com muito tempo, algum pedido especial que queira colocar diante do Senhor, é só abrir o áudio e falar o seu pedido. Alguém? Alguém? Pode abrir. Oi, Dani. Oi, Evelyn. Oi, gente. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu só vou pedir oração, a paz do Senhor, tá? Só queria pedir oração para uma senhora, o nome dela é Regina, tá? Ela é vizinha lá do salão da minha mãe, do espaço lá que a minha mãe tem. Ela, de uma hora para outra, adquiriu uma demência, não tem explicação. Ela estava com uma dor nas costas, uma dor na coluna, no ouvido. Aí a filha dela foi levar ela no médico, falaram que era uma inflamação só no ouvido, que ela estava com uma bactéria. Só que de uma hora para outra ela adquiriu uma demência, realmente de um dia para o outro. Pelo menos foi o que a filha dela passou para a gente ontem lá no salão, ficar sabendo ontem. Ela não está falando direito, não está se comunicando direito, não está tomando banho mais sozinha, não vai mais no banheiro sozinha, não está se alimentando direito, fica mais tempo deitada. Não sei o que aconteceu, não sei quais são os mistérios de Deus para a vida de cada um. Deus sabe, mas eu queria colocar a vida dessa pessoa nas mãos de Deus. Ela não procede da mesma fé que a gente. Se eu não me engano, acho que ela é católica. Mas, né, como a gente trabalha, eu, né, no caso, não só eu, mas acho que creio que todas nós que trabalhamos fora, então nós temos bastante contato com pessoas que não são da mesma religião do que a gente. Mas a gente, por nos dizer cristão, fazemos a nossa parte, né? Então, estou pedindo para as irmãs botarem o nome dela aí nas orações de vocês. O nome dela, mais uma vez, é Regina. Não sei o nome dela todo, tá?
mas que Deus possa vir. E assim, ela tem um histórico de saúde complicado, tá? Ela teve um câncer de mama, ela não tem um seio, porque ela teve que retirar, ela estava com essa dor na coluna, ela estava com problema de vista, aí agora estava com essa inflamação no ouvido, então ela tem um histórico de saúde complicado, mas Deus sabe de todas as coisas. Então peço para as irmãs estar orando por essa vida, se for para Deus curar, jogar por terra, que Deus possa vir entrar com providência na vida dessa senhora. Ela não é nova, tá? Os filhos dela devem estar aí nessa mesma, na casa dos 40, 30 e poucos anos. Ela não é nova. Então, para que os irmãos orem por essa vida, tá bom? Amém. Obrigada. Vamos orar assim. Dani, Silene, Evelyn, vê se como é que está essa senhora em relação à anemia. A minha mãe começou assim e era anemia. Aí vê com a família dela, se viu, fez exame de sangue para ver se ela não está com anemia. Tá bom? Olha, Silene, eu estava falando com elas. Elas falaram até que iriam fazer uma ressonância para ver se não era nenhum problema no cérebro devido a essa inflamação, porque falaram que poderia ser que essa inflamação que deu no ouvido tivesse entrado na corrente sanguínea e tivesse atingido alguma área do cérebro dela. Poderia ser decorrente disso, sendo que a gente não sabe. A filha dela disse que abriu uma vaquinha na internet para arrecadar um dinheiro, porque ela ia ter que fazer um exame, e esse exame que ela foi ver que ela tem que fazer custa 3.000 e poucos reais. E eles não teriam condições no momento de arcar com esse exame para ela. Então, assim, eu não sei como está, eu não fui ver ela, porque apesar dela morar do lado do salão, a hora que ela passou lá e foi contar para a gente, já ia dar umas 7 horas, então a minha mãe ainda estava com cliente para atender, então a gente ficou meio sem graça devido ao horário. A gente ia dar um pulinho hoje lá, mas não teve como. Vamos ver amanhã se eu consigo dar uma passadinha lá e ver como que ela se encontra. Mas aí eu vou passar para ela sim, pode deixar, sim. Amém, gente. Vamos orar então pela Regina. Eu queria pedir para vocês, a gente no culto de oração durante a semana aqui da igreja pediu por uma jovem que estava com o pai internado de Covid, né? A Aline, ela trabalha comigo, trabalha com a Jaque, e aí hoje ela perdeu o pai dela, né? Infelizmente, muito triste, né? E a gente precisa estar orando por essa família, né? Até onde eu sei, é uma família que precisa muito de oração, né? Muitas tribulações, então eu queria que vocês levassem com carinho esse nome, a Aline e a família dela, que perdeu o pai, tá? Hoje. Mais alguém tem algum pedido especial para a gente estar orando? Seja saúde, quem não quiser falar pode escrever, tá? A Ruth está pedindo aqui oração pela mãe dela, que está fazendo um tratamento para circulação de sangue, com grande dificuldade no pé esquerdo, e o médico cogitou o risco de perda se não for cuidado. Então, a mamãe da Ruth, se você puder, coloca o nome dela, por favor, tá? Para a gente orar direcionado para ela, tá bom? Mais alguém, gente? Quer escrever no chat ou quer falar antes da gente orar? Não? Então, a gente vai orar para encerrar o nosso encontro. Eu quero realmente pedir a Deus que abençoe a sua vida, né? Como eu falei no começo, você não está aqui, não esteve aqui, não ouviu essa palavra, não participou desse encontro à toa. Deus tinha algo especial para o teu coração e você sabe exatamente o que era. Então, agora que você ouviu o que Deus tinha para te falar, para um pouquinho, para um momento, conversa com Deus e deixa Deus continuar a te falar, a te tratar, né? Porque há um propósito para todas as coisas, né? Nada acontece por acaso. Então, você que entrou aqui por um convite da Silene, você não está aqui por um convite da Silene, mas o convite era do Senhor, e Ele permitiu você estar aqui. A Jaque também trouxe algumas convidadas, vocês não estão aqui à toa, né? Foi o Senhor que permitiu vocês estarem aqui. Então,
todas nós, né, a começar em mim, como eu disse antes, vamos pensar em tudo que Deus falou no nosso coração hoje. Há algo ali que foi direto para você, que veio direto para mim. Então, a gente vai orar. Eu queria fazer nesse momento uma oração especial. Eu queria pedir para a Luísa estar orando para a gente. Luísa, lembrando especialmente da Regina, que é essa senhora que está com esses problemas de demência, né? A Aline, que perdeu o pai, e a mamãe da Ruth. O nome da mãe da Ruth é Chiquita. Como? Dona Chiquita. Chiquita. É a avó Chiquita. Vó Chiquita. E a irmã Dorinha está pedindo oração aqui no chat também pela família dela, tá? Pela saúde dela também. E vamos estar orando nesse momento. Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor, por estes momentos, ó Deus, tão maravilhosos, Deus, que estamos aqui nesta sala, Senhor, de bate-papo, Senhor, falando sobre a tua palavra, Senhor, como o Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por este encontro. Pai querido, quero pedir a ti, Senhor, agora, ó Deus, esses pedidos especiais que foram mencionados, ó Deus, nesta noite. Pai, pela dona Regina, Senhor, que de uma hora para outra, ó Pai, começou com essa enfermidade, Senhor, tão triste, ó Deus, mas que o Senhor pode, ó Deus, nesta hora, estar colocando sua mão poderosa sobre ela, Senhor, sobre esta família, ó Deus, e restaurando a sua saúde, ó Deus. Pai, tu és um Deus que ouve as nossas súplicas, ó Pai. Tu és um Deus que está atento, ó Deus, a tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito, ó Deus, o Senhor está atento, ó Pai. Ó Deus, também coloco diante do Senhor, ó Pai, a mãe da Ruth, ó Deus, que está também com essa enfermidade, que está, o médico já tem falado, ó Deus, que ela pode perder, Senhor, o membro do seu corpo, mas o Senhor é um Deus também que pode, ó Deus, curá-la. Tu és um Deus que pode, Senhor, fazer um milagre, ó Deus, na vida da tua filha, Senhor. Estende tuas mãos poderosas nesta noite sobre ela, Senhor. Deus maravilhoso, também sobre a vida da Aline, Senhor, que perdeu o seu pai. Meu Deus, quanta tristeza, Senhor, esse ano de 2020 tem trazido, ó Deus, as famílias, ó Pai da terra. Senhor, que o Senhor possa passar o teu bálsamo, ó Deus, nos corações dessa família, Senhor, principalmente da Aline, ó Deus, da sua família, Senhor, que tu esteja ajudando, Senhor, a passar por estes momentos tão tristes, por esse momento, ó Deus, de perda, Pai. Que tu esteja consolando os corações enlutados, Senhor, não só da Aline, mas também de outras pessoas que perderam seus entes queridos hoje e que estão tristes, ó Pai, estão, muitas das vezes, sem saber o que fazer, preocupados, ó Deus, mas tu és um Deus que resolve, Senhor, os nossos problemas, tu és um Deus que ouve o nosso clamor e atende, Senhor. Pai maravilhoso, que tu esteja, Senhor, abençoando cada uma que entrou nesta sala nesta noite, ó Pai, junto com suas famílias, ó Deus, abençoando, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Também a Dora, ó Deus, que pediu, intercedeu por sua família, que o Senhor possa guardar, possa livrar de todo mal, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, Senhor, na vida, Senhor, da dor, ó Pai, com essa dor também que ela sente, Senhor, que o Senhor possa estar dando saúde à tua filha para estar caminhando para a tua casa, Senhor, estar glorificando o teu santo nome, ó Deus, abençoa cada membro desta família, Senhor, e cada uma das tuas filhas que entraram nesta sala, que o Senhor possa abençoar. Tu és o Deus da provisão, o Senhor possa prover para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Incluímos todas as famílias, Senhor. Em nome de Jesus te clamamos, te pedimos, ó Pai, que tu possa vir nos abençoar nesta noite, nos dando um resto de noite abençoado, um sono tranquilo, Senhor, tirando de nós toda a preocupação e nos ensinando a cada dia, Senhor, colocar todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês.
As meninas aí que estão com a gente, a convite da Silene, as irmãs lá da igreja, Deus abençoe cada uma. Muito obrigada pela visita, pela presença. E o nosso convite é para que vocês fiquem conosco. Fiquem no nosso grupo, orem conosco. Vamos orar por vocês. Estaremos orando por vocês, vocês por nós. E somos a família de Cristo, somos amigas e somos irmãs. Então, se você quiser, vou deixar aqui meu convite mais uma vez. Deixa o seu telefone com quem te convidou ou coloca aqui no chat agora. Deixa o seu número. Nós vamos estar participando desse grupo juntas, tá bom? Fiquem na paz. Mais uma vez eu digo que amo vocês e Deus abençoe cada uma, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente.